Queridos irmãos, a paz do Senhor para todos, presbítero Paulo mais uma vez aqui falando. Você está aqui no programa Deus Falando Conosco em 7 minutos. Logicamente que algumas vezes passa alguns minutos, mas eu vou tentar o máximo possível reduzir o que eu tenho para falar aqui. Deus Falando Conosco, né, em cerca de 7 minutos, e eu quero ler com vocês o Salmos 23. É muito conhecido, não é mesmo? Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí vai, né? Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me junto às águas de descanso e por aí vai. Louvado seja Deus. É um texto muito tremendo, poderoso, a qual vai trazer alusão claramente da intimidade que Davi tinha com Deus e do cuidado que Deus tinha para com Davi, né? É interessantíssimo, mas hoje eu quero tratar com vocês de um tema: músicas mundanas. Para os cristãos, é certo ouvir? Presbítero Paulo, por que o senhor leu os Salmos 23? Eu poderia ler os Salmos 23, eu poderia ler pelo menos outros 69 salmos que Davi escreveu, eu poderia ler também com os irmãos o Salmo de Asaf, e como os outros salmos que tem relatado na Bíblia aqui, inclusive anônimos. É interessantíssimo nós notarmos o que é salmos, né? O que é louvor a Deus. Interessante. Nós estamos tratando a temática aqui, músicas mundanas. E o meu conselho para vocês é acompanhar o que os salmistas disseram na direção do Espírito Santo, demonstrando o que é louvor. Eles louvaram em alegria, eles louvaram em guerras, eles louvaram com o coração contrito, talvez em depressão, em estado de depressão, de medo, mas louvaram ao Senhor. É interessante nós analisarmos que músicas mundanas, ou como queira, seculares, que não seja levada para o âmbito espiritual, é muito perigoso. A maioria das igrejas, até neste tempo ainda está acabando isso, é ensinado que não devemos ouvir músicas que não é de louvor a Deus. Não sei se você já ouviu isso, mas a maioria das igrejas prezam para que não ouça música que muitas das vezes ouvia quando era não convertido ao Senhor Jesus. Certo ou errado? Hoje em dia, nós podemos ver no século XXI, em 2023, por exemplo, isso expandiu. Hoje em dia as pessoas é muito relativa, ou por que não dizer liberais, diante dessa temática. E nesse liberalismo, nesse relativismo, nós observamos que muitos usam que tudo pode assistir, ouvir, por quê? Para o seu bel prazer. Sabemos que muitas músicas mundanas, seculares e etc., como queira chamar, traz apologia a alguma coisa. Talvez apologia ao crime, talvez apologia à traição, talvez apologia às drogas e por aí vai. Então por isso que os sábios, os homens de Deus sábios, olhando o que é louvor a Deus, o que é benefício espiritual, instrui aos crentes, aos membros da igreja, dizendo: olha, cuidado, converta a ponto de ser direcionado pelo Espírito Santo, e com certeza o Espírito Santo não vai deixar você ouvir músicas que você ouvia outrora. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é: traz escândalo? Será que as pessoas que olham para você como um cristão, como uma pessoa que talvez está louvando na igreja, pregando na igreja, fazendo qualquer coisa na igreja, e hoje ouve ainda músicas pagãs que adoram demônios, ou que satisfaz a carne, trazendo enganos e mentiras? Será que as pessoas ouvindo isso, o que elas vão olhar para você? Elas vão continuar dando crédito? Você como homem de Deus dentro da igreja? Ah, mas presbítero Paulo, não faz mal nenhum. Pois bem, já que não faz mal nenhum, mas faz bem para você, e com certeza abro parênteses no sentido carnal, se é bom, se é louvável, então pega o que você ouve na sua casa ou em qualquer outro lugar e ouve dentro da igreja. Porque você tem que ser cristão aonde você estiver. Exemplo aonde você estiver.
E aquilo que é gostoso para você dentro da igreja, tem que ser gostoso para você em qualquer lugar. A ponto de o louvor a Deus, ele é para glorificar a Deus. Primeiro ponto. O que é louvor? Para glorificar a Deus. Músicas evangélicas, cristãs, conservadores muitas das vezes. É para louvor a Deus. É para evangelização. Através da letra da música pode ter, com certeza, versículos bíblicos. E a maioria das vezes tem que ter. Tá? É para isso. Agora, as músicas mundanas ou seculares, em sua grande maioria, traz mentiras. Não podemos pegar uma música que aparentemente é boa, sendo que o autor ou o escritor é mundano, não tem temor a Deus, não tem um exemplo no meio do casamento, com seus filhos, etc. E eles fazem aquilo ali por dinheiro, influenciado muitas das vezes, por demônios. E com isso, leva muitos à perdição. Da mesma forma que eu disse para os irmãos que o louvor, ele traz benefício e edificação, as músicas mundanas, em sua maioria, não todas, mas em sua maioria, traz maldições. Traz prazeres carnais. E essa completude carnal não é bom para você cristão. Então também traz escândalo, traz maldições. Amém? Então nós devemos saber, e detalhe, muitos teólogos têm a sua unanimidade em crer que, por exemplo, Ezequiel capítulo 28, isso aqui é a Bíblia da minha esposa, Ezequiel capítulo 28 vai falar que aquele querubim ungido, Ezequiel 28 para você ler na sua casa, é Lúcifer, ou o diabo, como queira, nosso adversário. E os detalhes que vai trazer que ele era um querubim ungido, perfeito, estava nos seus caminhos, etc., antes da queda, a Bíblia vai dizer que os seus passos que ele dava, saía como som de pífaro, de outros instrumentos musicais. Eu já vi pregadores ensinando, isso claro que é uma suposição, não tenho certeza suficiente para afirmar isso, mas afirma que por isso o adversário, outrora ele louvava a Deus e agora ele é o mestre de música para louvar a si próprio e para amaldiçoar muitos lares. Irmãos, tem muitas mensagens subliminares em vários lugares. Mensagens subliminares nos filmes, nas novelas e principalmente também nas músicas. Conheço um parente meu que ele abraçava inclusive a sua esposa e cantava música de traição. Bebendo, cantando música de traição. Então cuidado, irmãos. Cuidado em ser meio crente. Cuidado em não ser exemplo. Você acha que ninguém está te observando? E detalhe, se a maioria das pessoas que estão andando com você são pessoas que não é cristã, alguma coisa de errado. Você pode até andar no meio de Sodoma e Gomorra, mas que seja para pregar para eles e não se contaminar. As pessoas, principalmente colegas e amigos como queira, têm que olhar para você a um nível de luz, vendo que você é uma pessoa distinta, diferente. E o seu modo de agir, o seu modo de falar, tem que ser para a glória de Deus e para a edificação de todos. Amém? Então nós devemos lutar contra a nossa carne. A nossa carne quer continuar vivendo lá no deserto, lá no Egito, melhor dizendo, lá no cativeiro. Mas nós somos libertos por Jesus Cristo, então nova criatura somos, e as coisas velhas já se passaram. Tenha prazer, né? O apóstolo Paulo até fala, você pode fazer de tudo. Sábio Salomão diz também, mas saiba, jovem, ele diz bem claro, Salomão, que tudo prestarás conta diante do Senhor. Então, em vez de você ouvir músicas mundanas que não te edifica, e se te edifica, me corrija, por favor. Mas, aí tem pessoas que vão falar assim, não, mas
está sendo muito enjoada, muito santa. Não, irmãos, é preocupante. Nós devemos ser diferente. Nós devemos ser luz e não uma luz meio fosca. Tá bom? Então, vigie. Ore a Deus. Vença em nome de Jesus. Tá? A ponto de onde você chegar e estiver num ambiente que ouve músicas mundanas, músicas seculares, músicas que você está atento nas letras, você tem que ir e falar, e sentir incomodado. E não alegre. Incomodado. Da mesma forma que pessoas mundanas se sentem incomodadas se elas forem entrar na igreja. Porque você é liberto e eles não são. Então, os que não são libertos se incomodam com aquele mover espiritual. Louvado seja Deus. Perca tempo. Não, ganhe tempo ouvindo as coisas de Deus, adorando a Deus, abençoando sua família com louvores celestiais. E trago em 1 minuto mais uma observação. Temos também, infelizmente, de ficar atento nas letras, em músicas que se diz cristãs, mas o inimigo já conseguiu entrar em vidas a ponto de usar aparentemente cristãos para amaldiçoar pessoas também com mentiras. Cantores gospel, evangélicos, cristãos, que se vai distorcendo as verdades bíblicas. E para tanto temos evangélicos hoje que louvam músicas totalmente com heresias. Músicas que ofendem a Deus. E músicas que, principalmente no meio gospel, atrai o ego das pessoas. Quem está no centro das músicas, muitas delas também hoje em dia, no século XXI, é o homem. O centro não é para a glória de Deus, não é para Jesus, mas é o homem. Então cuidado também com músicas evangélicas. Então observe, por isso que eu li Salmos para vocês. Observe esses homens de Deus que oraram louvando. E que louvaram escrevendo, cantando. E eles fizeram coisas tudo para a glória de Deus. Faça tudo para a glória de Deus. Ouça só aquilo que vai de fato te edificar e que também tem bases bíblicas. Aquilo que contradiz a Bíblia, pula fora, mesmo com aparência de gospel, mesmo com aparência de cristão. Tá bom? Fica aí meu recado. Deus falando conosco. Paz do Senhor para todos. Se você gostou, curta e compartilhe.